Use a tecnologia a seu favor e conquiste sua aprovação com o QConcursos. Aqui, o concurseiro está em primeiro lugar. São mais de 800 cursos completos com os melhores professores do Brasil. Milhares de mapas mentais para guiar seus estudos. Além do termômetro da aprovação, questões discursivas corrigidas por inteligência artificial, simulados exclusivos, treinador personalizado e muito mais. Nosso foco é conquistar a sua aprovação. QConcursos, aqui querer é poder. Acesse agora. Use a tecnologia. Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aqui a mais uma live no canal do QC no YouTube, o canal do QConcursos, esse canal que te acompanha há tanto tempo, né, pessoal, na sua jornada aí de concursos públicos. Eu sou a professora Ariadne, ministro aulas de processo do trabalho e direito do trabalho aqui no QConcursos. Estamos junto aí até a sua aprovação. Essa aula que a gente vai ver hoje é uma aula de resolução de questões para TRTs. Então já me conta aí no chat para qual cargo você está prestando ou vai prestar, né? O TRT. A gente tem analistas, técnicos, áreas de apoio. Deixa aí para eu saber de onde você é também, qual é o seu nome e o cargo que você está prestando. Até para a gente se conhecer melhor e eu poder ajudar melhor você no que você precisar aí, se tiver alguma dificuldade, né, que às vezes a gente tem também com alguma questão de prova, eu sempre falo, eu estou aqui para auxiliar, eu sou uma ferramenta para auxiliar você rumo ao seu sucesso, tá bom? Deixo já meu Instagram, inclusive se você quiser me contatar por lá, para tirar alguma dúvida, @Ariadne_DZ, beleza? Ariadne_DZ. Bora então começar a nossa aula de resolução de questões. Hoje o tema vai ser trabalho autônomo. Ele está dentro do tema vínculo de emprego, né? Deste grande tema vínculo de emprego, porque ele é uma exceção ao vínculo, né, pessoal? Como a gente sabe, o trabalho autônomo ele teve uma inclusão recente na CLT expressa sobre ele, né? A gente não tinha isso antes. Reforma trabalhista trouxe, então, para dentro da CLT, uma menção ali, um artigo dedicado ao trabalho autônomo, né? Hoje, então, a gente tem expressamente um artigo falando sobre ele, que é o artigo 442, o artigo 442B da CLT. Né? Então, ele fala lá, a contratação do autônomo cumprida por este, todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, de forma contínua ou não, afasta a qualidade de empregado. Então, ele é uma exceção ao vínculo, porque lhe falta qual requisito do vínculo, pessoal? Lhe falta justamente o requisito da subordinação. O trabalhador autônomo, ele opera sem receber ordens do empregador ou do tomador de serviço. Eu não posso nem chamar de empregador, toma cuidado, hein? Porque empregador pressupõe que ele tem um empregado. O autônomo não é empregado. O próprio artigo 442B, incerto aí pela reforma trabalhista, já o excluiu expressamente, não há mais dúvida. Um outro ponto que você tem que prestar atenção aqui quando for resolver questões sobre trabalhador autônomo é que hoje ele pode ou não conter aí uma cláusula de exclusividade em seu contrato de prestação de serviços, né? Então muitas questões costumam trazer assim, o trabalhador autônomo traz como requisito obrigatório a exclusividade, ou o contrário, será autônomo só se não tiver exclusividade, coisas do tipo, né? Então você tem que ficar prestando atenção em questões que trazem esse tipo de expressão, porque a reforma trabalhista foi bem clara lá, com ou sem exclusividade com relação ao autônomo. Ele pode trabalhar só para um tomador de serviços, ou ele pode trabalhar para vários ao mesmo tempo. Afinal de contas, ele é autônomo, ele não é subordinado. A autonomia é antagônico à própria figura da subordinação, tá? Inclusive, o que a gente vê na prática são empresas prestadoras de serviço, né? Nem a pessoa mesmo
do trabalhador, prestador de serviço, não há nem o requisito da pessoalidade muitas vezes, mas outras vezes, em casos de fraude, há o requisito da pessoalidade, né, da pessoa física, inclusive. Pessoalidade e pessoa física, aí dá ensejo justamente a fraude, né, aliada, melhor dizendo, ao requisito da subordinação, também a nossa famosa pejotização, né, uma pessoa jurídica criada com fins aí de tolher alguns direitos trabalhistas daquele trabalhador, né, daquele obreiro. Na verdade, ele está se revestindo aí de uma figura teoricamente autônoma, mas de autônomo ele não tem nada. Muito bem, chega de falatório, vamos para as questões que eu preparei para você. A primeira questão, vamos lá, olha lá. Do ano de 2023, eu peguei a banca VUNESP, pessoal, só para explicar, porque é muito complicado achar questões específicas sobre o requisito a falta da subordinação, na verdade. Você vai encontrar muitas questões sobre vínculo de emprego, né, o que caracteriza ou não, mas especificamente sobre o trabalhador autônomo é mais complicado. Então a gente pega de outras bancas mesmo, mas só para treinar, e eu vou dando as explicações que forem necessárias para a gente, tá bom? Então, olha lá. Conforme o texto expresso da CLT, assinale a alternativa correta. Vamos puxar um pouquinho mais para cá. Primeiro, a contratação do autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais com exclusividade e de forma contínua, caracterizará a qualidade de empregado. Olha só o que a gente acabou de falar, né? Com ou sem exclusividade, né? Aqui ele está falando que só com exclusividade caracterizará a qualidade de empregado. Não, o autônomo ele pode não ter exclusividade no contrato de prestação de serviços, né? E a prestação de serviços pode ser que nem seja de forma contínua também. Normalmente tá? Mas esse requisito da exclusividade não é obrigatório no contrato de autônomo. Portanto, a letra A não vai servir para a gente. Já vou colocar a tesourinha aqui no site, na alternativa, para a gente já não voltar nela, porque sabemos que ela está errada. Letra B. É vedada a celebração de cláusula de exclusividade no contrato autônomo. De novo, pessoal, olha como é importante a leitura da lei seca, né? O artigo 442b fala justamente o oposto. Pode sim celebrar uma cláusula de exclusividade tranquilamente no contrato de prestação de serviços do autônomo, né? Não tem problema nenhum. Então a letra B também não é. Veja que a questão está pedindo a alternativa correta, não é isso? Alternativa correta. Muito bem. Letra C. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, opa, ele já trocou de assunto, Qualquer que seja o ramo da atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus associados, nem entre estes e seus tomadores de serviços daquela. Certo ou errado, pessoal? Bem, essa questão, essa alternativa C, é justamente o que diz o artigo 442, parágrafo 1º da CLT. Qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não vai existir vínculo mesmo entre essa sociedade e seus associados, e nem entre esses associados e os tomadores de serviço da cooperativa. É claro que não, é a mesma coisa que dizer que por eu ter pedido um lanche no iFood, eu sou empregadora do motoboy, não tem muito a ver, né, pessoal? Então, é o que diz aí, é uma analogia, tá? Só para você entender. A letra C, então, ela é ipsis literis o artigo 442, parágrafo 1º. Vamos primeiro ver por que a D está incorreta e a E também está incorreta. Ó. A letra E, qualquer que seja o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre as duas, havendo tão somente entre esses os tomadores de serviço. Veja, é o mesmo artigo 442 para parágrafo 2º, né? É o mesmo artigo 442 para o 1º, desculpa. Só que aqui ele colocou a expressão errada, né? Porque nem entre estes e os tomadores daquela.
Não tem vínculo, pessoal. Não tem vínculo aqui, tá? Não tem vínculo entre os associados e os tomadores de serviço. Então, só nos sobrou a letra C e vamos ver por que a letra D está errada. Considera-se como trabalho eventual. Olha essa questão. Olha essa alternativa. Considera-se como trabalho eventual o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo com alternância de período de prestação de serviço e de inatividade. Para um pouquinho aqui. O que te lembra essa descrição? É contrato de trabalho eventual, pessoal? Ou está parecendo mais um contrato de trabalho intermitente? Me parece que é a segunda opção, né? É justamente o que diz o artigo 443, parágrafo 3º da CLT. Contrato de trabalho intermitente, que é aquele no qual a prestação de serviços com subordinação não é de fato contínua, né? Ela ocorre com alternância de períodos de prestação de serviços de inatividade, determinados em horas, dias, meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, né? E ainda tem uma exceção, só para a gente lembrar aqui, exceto para quem? Para os aeronautas. Por quê? Porque eles são regidos por legislação própria, beleza? Então aqui não é trabalho eventual, é trabalho intermitente. Só vai nos restar a letra C de correto. Parabéns, acertamos. Vamos para a segunda questão. Lembrando, né? Claro, curta esse vídeo, deixa seu like para a professora, isso ajuda demais aqui na divulgação dos vídeos também, tá? Do trabalho que a gente faz para vocês. Então, compartilhe com um amiguinho que também está estudando para TRT, por que não? Vamos tirar as dúvidas de todo mundo, eu quero que vocês vão fazer essa prova muito tranquilamente, né? Vamos lá, segunda questão. Banca FCC de 2022. Cícero foi contratado para prestação de serviços junto à empresa de transportes Giramundo Limitada, visando suprir necessidade de substituição de mão de obra. Gente, aqui uma dica, hein? Onde que está essa expressão, necessidade de substituição? Você que está ligado nos paranauê dos concursos públicos aqui da área trabalhista, sabe que essa expressão aqui, ela aparece numa leizinha, que é uma leizinha que vai cair na sua prova, como você está vendo aí. É a lei do trabalho temporário, a lei da terceirização. É só lá que aparece essa expressão. E também nos contratos a termo determinado, mas não tem aqui essa expressão. Então fica ligado, porque por mais que a questão seja assim, você possa pensar, nossa, essa questão é muito genérica, ela não abrange muito, não tem muitas coisas aí para eu deduzir o que é, eu concordo com você. Mas sabemos que as bancas às vezes não mudam as posições delas, né? Então a gente tem que trabalhar com o que a gente tem na hora, tá? Então aqui a palavra-chave para resolver é realmente necessidade de substituição. Está incompleto? Ao meu ver, está, pessoal. Mas vamos ver um por um, a gente comenta, tá? E aí você tira suas próprias conclusões. Então, o Cícero foi contratado para prestar serviços lá na empresa Transporte Giramundo Limitada, visando suprir a necessidade de substituição de mão de obra. A situação em questão se enquadra nos moldes de qual contrato, né, que ele quer saber. Trabalho autônomo, temporário, intermitente, eventual, trabalho avulso. Aqui eu já até dei o spoiler, né, para você, mas vamos lá. Por que, então, não é trabalho autônomo, pessoal? Que a gente está vendo aqui, que é o objeto da nossa aula. Veja que eu não encontrei questões específicas sobre isso, né? Mas, se tem dentro, a gente explica, né? Se está dentro das alternativas, a gente explica. O autônomo, ele não supre essa necessidade de mão de obra. Aliás, pode até suprir, mas não é o objetivo principal de um contrato de prestação de serviços autônomos, né? Nesse caso em questão, uma pessoa física foi contratada para isso, que foi o Cícero, né? Pessoa física, a questão fala, o Cícero é uma pessoa física, não está falando que foi uma empresa, né? E o probleminha aqui dá a entender que foi de forma pessoal, inclusive, né?
A gente subentende isso, tá? Beleza? Então tem autônomo não é. Por que é AB então, gente? Ó, trabalho temporário. Segundo a própria definição do artigo 2º lá da Lei 6.019, que é do trabalho temporário, cuja redação foi dada pela Lei 13.429 de 2017, né, aquela leizinha que veio um pouquinho antes da reforma trabalhista, né, diz o seguinte, que o trabalho temporário é aquele prestado por pessoa física contratada por uma empresa de trabalho temporário que a coloca à disposição de uma empresa tomadora de serviços para atender a necessidade de substituição. Mas o artigo continua, aí vem a dúvida do aluno, né? Substituição o quê? Transitória de pessoal permanente, como numa licença maternidade, por exemplo. Aquela determinada empregada, ela é permanente do quadro da empresa, só que ela se ausentou de forma transitória. E aí eu contrato uma pessoa para substituí-la nesse período. Eu contrato CLT normal, só que o trabalho dessa pessoa é temporário, é só para substituir, tá? Ou, numa segunda hipótese, demanda complementar de serviços, para atender a demanda complementar de serviços, está lá no artigo 2º da Lei do Trabalho Temporário. Beleza? A única legislação que trata disso, portanto, dessa expressão, é o trabalho temporário. Vamos ver por que não são as outras alternativas. Qual que é o erro da letra C? Intermitente? O intermitente, a gente viu, ele não supre necessidade de substituição de mão de obra. Ele é a mão de obra, né? O intermitente. Por mais que tenha a alternância de prestação de serviço com inatividade. Ele é a mão de obra, ele não está suprindo nada. Tá? Beleza? E a D? Trabalho eventual. Por que está errado? Porque no trabalho eventual não há a habitualidade, né? Ele é esporádico, ele é pontual, não reúne os elementos do vínculo. Aqui o Cícero foi contratado por um período determinado, então há habitualidade enquanto ele estiver trabalhando. Então não pode ser eventual, beleza? Ele não está não está trabalhando por conta de um evento, né? Não é algo esporádico, entende? E por que a letra E está errada? Por que não é um trabalho avulso? Pessoal, a finalidade do contrato avulso também é a prestação de serviço esporádico sem vínculo empregatício. Sem vínculo empregatício. É esporádico também. A contratação do avulso é feita por intermédio de um sindicato ou também do OGMO, lembra? O órgão gestor de mão de obra. E assim por diante. Eu, particularmente, não gostei dessa questão. O enunciado poderia, sim, ser um pouquinho mais completo. Mas, como eu disse, a gente trabalha com o que tem e o gabarito da banca foi, de fato, a letra B. Certo? Ó, 2022, caiu na prova de analista judiciário, hein? Isso aqui. Eu não considero nenhuma questão fácil, desculpa dizer, porque muita gente se confundiu aqui. Esse texto aqui do enunciado tá meio... pode ser que a pessoa se confunda. Então a gente tinha que saber, pelo menos, onde estava essa expressão, né? Necessidade de substituição da mão de obra. Tá bom? Beleza? Bom, vamos para a questão número 3. Vamos lá, questão de número 3, ano de 2020. Também peguei uma da VUNESP, hein, gente? Mas não se atenha a isso. Vamos lá, a questão é recente, isso que importa. Dá para a gente treinar do mesmo jeito, tá bom? A contratação do trabalhador autônomo, cumpridas por este todas as formalidades legais, com ou sem exclusividade, 2 pontos. Aqui tem uma vírgula, né? Mas a gente fala 2 pontos. O que ele quer saber? Qual a correta? Então vamos lá. Afasta a qualidade de empregado, desde que a prestação de trabalho não seja contínua. Onde está na lei que a prestação de trabalho tem que ser contínua ou não? Não tem, né, pessoal? Não tem. Então, não pode ser a letra A, vamos riscar. Essas questões são letra de lei, hein? São letra de lei. Letra B. A contratação do trabalhador autônomo, cumpridas as formalidades legais, afasta a qualidade de empregado prevista na CLT.
Consolidação das leis do trabalho. Carecendo de relevância o fato da prestação de trabalho ser contínua ou não. Sim ou não, certo ou errado. Carecendo é pouco importa, não tem relevância o fato da prestação de trabalho ser contínua ou não. Sim, não tem a menor relevância isso, né? E sim, a contratação do trabalhador autônomo, desde que ele cumpra as formalidades legais, afasta a qualidade de empregado. É a letra B, né, pessoal? Vamos deixar aqui marcado, mas vamos ver o erro das outras. Impede qualquer discussão acerca do princípio da primazia da realidade em face de fraudes perpetradas. Impede a discussão acerca do princípio da primazia da realidade, pessoal? Lembra o que é o primazia da realidade? A realidade dos fatos prevalece sobre a forma, prevalece sobre o documento. Será que a contratação do trabalhador autônomo, se ele cumprir essas formalidades da lei, vai impedir que um juiz do trabalho analise uma situação de clara violação à lei, por exemplo, né, de realidade contra documentos aqui? Vai impedir, pessoal? Claro que não vai impedir. Isso aqui é o típico fato da pejotização que a gente estava conversando, né? Pode acontecer uma fraude à lei, como acontece, né, na prática. Bastante até. Tá bom? Letra D. Então a C não pode ser, porque não impede, tá? Que fique bem claro, não impede qualquer discussão sobre fatos aqui. Letra D. Afasta a qualidade de empregado, previsto na CLT, desde que não se trate de atividade principal do tomador de serviços. Nada a ver, né? Misturou o tema aqui, tá falando de terceirização, junto com pejotização, com contrato de autônomo, prestação de serviços. Nada a ver, né? Não afasta a qualidade de empregado por conta disso, desde que não se trate de atividade principal, até porque, se a gente for falar de terceirização, pouco importa se é atividade principal ou se é atividade meio, porque o STF já pacificou essa questão, né? Pode ser em qualquer ramo de atividade da empresa, seja ele meio, seja ele fim, beleza? Então também não pode ser a letra D. Afasta a qualidade de empregado prevista na CLT, uma vez que é absoluta a presunção de que não se trata de trabalho subordinado. Tem presunção absoluta? Não, aqui jaz a primazia da realidade, né? O princípio da primazia da realidade. Não se trata de presunção absoluta. Isso aí a gente vai oferir na prática, se tem subordinação ou não. Aliás, a subordinação, como eu disse no começo da aula, é, se não, o requisito mais forte aqui para a caracterização do vínculo, principalmente em frente do trabalho, frente ao trabalho autônomo. Tá bom, pessoal? Então, não tem nada a ver, a presunção absoluta não existe aqui. Só pode ser a letra B, olha lá. Letra B, beleza? Eu coloquei mais questões aqui, deixa eu só ver o tempo. Não temos tempo, vamos fazer mais uma questão então, ó. Questão de número 4. Essa aqui eu quero ver, hein? Essa aqui pegou uma galera. TRT, ó, cai na prova de juiz do trabalho. Quem sabe o mais, sabe o menos. Vamos resolver essa questão, gente. Vamos lá? O senhor José da Tita, brasileiro casado administrador de empresas, foi contratado como autônomo pela empresa Vermelho Grão S.A., sediada na zona rural de Vespasiano, com atividade vinculada à compra e venda de café. Zona rural de Vespasiano, atividade de compra e venda de café. Presta atenção no enunciado, hein? E eu vou até tirar minha cara daqui para você ver melhor, porque eu acho que tá atrapalhando, né? Deixa eu só colocar aqui, ó, pronto, para você enxergar melhor. Então, vamos lá. Ele é administrador de empresa e foi contratado como autônomo, diz a questão, né? Por essa empresa aqui que está na zona rural de Vespasiano, e a atividade dela é de compra e venda. A função do trabalhador era exercida nos departamentos de pessoal e faturamento. Beleza. A remuneração foi contratada de 1.800 por mês.
e a sua jornada de trabalho era das 8 às 12 e das 14 às 18. Opa, ele tinha jornada de trabalho? Que coisa estranha, né? Não é autônomo? Estranho. De segunda a sexta-feira, olha, ele tinha até dia para ir de segunda a sexta. Por ser autônomo e administrador de empresa, ele foi liberado da marcação de ponto ou presença. Puxa, ficando diretamente vinculado ao diretor da empresa, o seu Tadeu. Após o cumprimento da sua jornada de trabalho no estabelecimento da empresa, o senhor José da Tita ia à casa do seu Tadeu para fazer a contabilidade do lar, né? Contabilidade doméstica do seu diretor. Caramba, então peraí, vamos pensar aqui. A atividade do José, do seu José aqui, da Tita, ela se estendia então depois das 18 ainda, né? Porque ele ia lá para a casa do seu Tadeu para fazer a contabilidade ainda por cima. Beleza, vamos ver as alternativas, né? Ah, e vamos lembrar, né, pessoal? Ele foi contratado como autônomo pela empresa Vermelho Grão, que é uma empresa na zona rural, né? Então, que mexe com atividade de compra e venda de café na zona rural. Esse trabalhador aqui, então, ele é rural. Por quê? Porque ele se vincula à atividade principal do seu empregador, beleza? Ah, mas ele é autônomo, né? Ele está na zona rural, calma, princípio da primazia da realidade, vamos analisar. Então, vamos lá. Letra A. Por ser autônomo e não ter controle de jornada, falta para a configuração da relação de emprego um dos pressupostos essenciais à subordinação. Será mesmo que falta subordinação aqui, pessoal? Será mesmo que falta? Olha o que diz a questão. Ele não tinha marcação de horário, mas ele ficava diretamente vinculado ao diretor da empresa, o seu Tadeu. E o seu Tadeu até pedia para ele ir, depois do trabalho, da jornada do trabalho normal, ir para a casa dele e fazer a contabilidade. Ele tinha uma fidúcia, né, com relação ao seu Tadeu. Isso aqui eu não estou inventando, hein? Eu estou tirando do próprio enunciado. Então veja que interessante, né? Ele tinha esse vínculo com o diretor da empresa. Ele respondia para o diretor da empresa. Vinculado quer dizer isso, né? Então a letra A me parece que não é bem, né? Não pode ser bem essa letra A, porque ele estava subordinado, estava vinculado, subordinado, que são sinônimos. Eu não marcaria a letra A, tá, pessoal? Porque eu vejo que está errada mesmo. Vamos ver a letra B. Apesar de ser registrado como autônomo, a relação existente entre o senhor José e o senhor Tadeu é de emprego, uma vez que o primeiro, o senhor José, é subordinado ao segundo, atuando com pessoalidade. Será que a relação entre o senhor José e o seu Tadeu é de emprego? Pessoal, ó, quando essa alternativa, né, fala que apesar de ter sido registrado como autônomo, né, o enunciado fala isso, ele está se referindo à primeira parte do enunciado, né, que ele está falando aí da relação entre o empregado e empresa, porque ele foi contratado, teoricamente, entre aspas, como autônomo pela empresa. A relação do José com o Tadeu não é de emprego, mas o José com a empresa é de emprego, né? Porque foi a empresa que contratou o José como autônomo e pelo princípio da primazia da realidade ele não é autônomo, porque ele tinha subordinação, né? Então, essa alternativa me parece que está se referindo mais à primeira parte do enunciado, né? E a letra C, ó, a relação de trabalho, nesse caso é de emprego, estabelecendo-se entre o trabalhador e a empresa, uma vez que configurados os 5 pressupostos da relação de emprego. Aí sim, né? Porque ele está se referindo entre o trabalhador e a empresa. Tá? E aí eu acho mais correta. Eu acho que é a letra C. Se lembra do requisito da pessoalidade? O seu José da Tita foi contratado pessoalmente para ele executar aquelas tarefas. Pessoa física e com pessoalidade. Pessoalidade quer dizer que ele não podia se fazer substituir. Pessoalidade é isso. Então, em nenhum momento da questão falou que ele poderia se substituir, né, por outro empregado. Fala que ele seria contratado como autônomo, mas ele era autônomo? Me parece que não.
Ele recebia salário, ele tinha hora para entrar, hora para sair, apesar de não bater ponto. Depois ele ainda ia para a casa do diretor fazer contabilidade lá. Ele recebia salário, né? Era vinculado com esse diretor. Para mim, tá me parecendo que tem todos os requisitos do vínculo. Pessoalidade, pessoa física, subordinação, que mais? Onerosidade, habitualidade. Ele tinha lá de segunda a sexta, naqueles horários. Então ele tinha os 5 requisitos do vínculo, pessoal. Vamos ver a outra letra, D. A atividade desenvolvida pela empresa é caracterizada como rural e a atividade desenvolvida pelo seu José da Tita para a empresa é urbana, razão pela qual não é possível o enquadramento deste na qualidade de empregado. Pessoal, a empresa aqui ela é rural e a atividade desenvolvida pelo José da Tita é rural também. Ele se vincula à atividade principal da empresa, não importa o que ele faça lá, tá? Se ele estivesse na área urbana era uma coisa, mas ele está dentro de uma área rural exercendo aquelas atividades, né? De departamento pessoal, faturamento, dentro de uma empresa rural. Então a atividade dele é rural também. Tá? Então, por isso que essa letra D está errada. E a letra E? O senhor José da Tita estabeleceu a relação de emprego seletista com a empresa. Olha lá, de novo. Ele estabeleceu uma relação de emprego rural, não seletista, né, com a empresa. Tá? E relação de emprego doméstico com o seu Tadeu. Não, né, pessoal? Aqui já estava errada desde essa parte aqui. Emprego seletista com a empresa, não. Porque ele não é. Ele é um trabalhador rural nesse caso, tá? A banca deu a letra C como correta. Então, pessoal, são essas as justificativas aqui que eu vejo para que a letra C e apenas a letra C fique correta, tá? Beleza? Até porque eu não acho que... Eu não sei, na verdade, pessoal, é complicado caracterizar esse tipo de relação como uma relação doméstica, né? Eu vejo dentro dessa questão que, na verdade, a atividade dele só se estendia para a residência do diretor, né? Porque ele continuou mexendo em finanças, né? Ele foi contratado para isso dentro da empresa. É muito comum nesse tipo de empresa, eu mesma já peguei um caso assim, de o empregado fazer uma determinada função lá e depois aquela pessoa puxar ele para continuar fazendo as mesmas funções, só que para a área doméstica. Não significa necessariamente que ele é um empregado doméstico, né? Até porque a questão não falou, só falou assim que ele saía do trabalho e ia para lá, para a casa dele, né, do diretor. Então esse é um pouco confuso, eu achei, essa questão, tá? Mas a banca deu a letra C como correta, então ele, na verdade, o que ele queria que você pensasse mesmo, o raciocínio jurídico que ele queria que você criasse, que você tivesse, era esse, que não se trata, então, de contrato autônomo, mas sim um contrato com subordinação, um vínculo de emprego do José com a empresa, beleza? Certo? Bom, nosso tempo acabou, eu deixei mais questões aí no bloquinho para você fazer. Se tiver qualquer dúvida, me manda, a gente conversa sobre essas dúvidas tranquilamente. Se tiver uma questão mais capciosa também, como essa, porque essa questão de nível foi bem profundo, né? Porque é uma questão de juízo do trabalho. Mas dá para resolver, tá? Embora você possa ter ficado com alguma dúvida quando da resolução da questão, espero que agora tenha aclarado. Mas qualquer coisa me chama lá no Instagram também, não sem problema nenhum, tá bom? Me conta depois se você acertou ou não, se você ficou com dúvida. As outras questões que eu deixei também tem umas mais profundas, aí mais complexas para você resolver. Qualquer coisa eu estou à disposição no Instagram e aqui também no canal, beleza? Pode deixar um comentário no vídeo sem problema nenhum. Por enquanto, eu desejo para todos bons estudos e até a próxima aula, pessoal. Um beijo, tchau, tchau.